Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque podcast. E no episódio de hoje, eu trouxe a doutora Bárbara, ela é psiquiatra e vai desvendar um pouco de todos esses mitos que existem dentro da psiquiatria. Então, sejam bem-vindos, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever para que esse canal cresça e a gente possa levar mais informações para mais pessoas. Estou muito feliz por você estar mais uma vez aqui comigo, tá? Seja bem-vinda e doutora Bárbara, seja bem-vinda também. Jaque, obrigada. É um prazer te receber. Obrigada. Primeiramente, quanto tempo tem que a senhora está na profissão? Primeiro vamos abolir o senhora, né? Ah, é você. Desculpa. Eu sou muito jovem para isso. É verdade. Eu tô formada há 23 anos. Caramba! Então tem muita bagagem para nos compartilhar, né? Isso. Obrigada pelo convite, tá? É um prazer falar sobre psiquiatria, que é a minha profissão, é o que eu amo fazer, então é muito bom estar aqui para falar um pouquinho disso. Então fica à vontade, obrigada. Tá? Estamos aqui para compartilhar cada vez mais informação com as pessoas, então quero que você se sinta em casa. Obrigada. Eu vou fazer uma primeira pergunta, então, para a gente já abrir mais ou menos aqui. Eu acho que é uma pergunta comum que a maioria das pessoas pode ter, em relação... Qual a diferença do psicólogo para o psiquiatra? Eu já trouxe aqui algumas psicólogas, então de repente as pessoas vão falar assim, mas eu não vejo muita diferença. Então você, como profissional da área há 23 anos, pode compartilhar aí conosco? Isso é uma dúvida muito comum, né? As pessoas acham assim, não, é simples, né? Mas é uma dúvida comum, que às vezes minhas pacientes mesmo, elas me dão parabéns no dia do psicólogo. Na verdade, assim, o psicólogo faz faculdade de psicologia, né? Existem várias linhas dentro da psicologia, né? Cognitivo-comportamental, gestalterapia, análise, né? Freudiana, junguiana. Então, tem várias linhas dentro da psicologia, né? A psiquiatria é uma especialidade médica, né? Eu fiz medicina e depois fiz especialização em psiquiatria. Né? Não fiz residência médica, eu fiz residência médica em medicina de família e comunidade e fiz uma especialização em psiquiatria. Eu sou psiquiatra desde então. Eu não segui na medicina de família e comunidade, eu segui na psiquiatria. E o psiquiatra, ele pode ter uma escuta acolhedora, ele pode ouvir a pessoa de uma forma diferenciada, mas ele é médico, né? Ele vai prescrever medicamento. Então, assim, essa é a diferença básica, né? Assim, existe dentro da psicanálise, que é uma linha dentro da psicologia, existe um curso que a pessoa também pode fazer, né? Assim, tendo ensino superior, pode fazer a psicanálise, pode fazer um curso de psicanálise à parte. Mas costuma ser assim, costuma ser uma subespecialização dentro da psicologia. As pessoas seguem essa linha, né? Mas quem é psiquiatra também pode fazer análise, se fizer um curso de psicanálise, você entende? Mas, assim, quem está apto a passar medicamento é o psiquiatra, que tem a especialidade de psiquiatria, né? Então, é isso, basicamente. Não sei se ficou claro. Não, ficou assim. Então, já vou começar com uma pergunta polêmica. Só vai no psiquiatra quem está louco? Claro que não, né? Pois é, acho que a gente precisa quebrar um pouco esse tabu, né? Isso é muito cultural, né? A psiquiatria, antigamente, era vista como a especialidade das pessoas que tinham uma gravidade, né? Hoje em dia que a gente tem o diagnóstico de esquizofrenia, que é um deles, que é aquele maluco clássico, né? Vamos dizer assim. Mas isso antigamente era visto, a psiquiatria era vista assim, como a especialidade do doido, né? Do maluco. E não é isso, né? Primeiro que a gente não chama assim, né? E os pacientes que são mais graves, mais comprometidos, psicóticos, que estão em algum quadro psicótico. E, assim, a psiquiatria é uma área bem abrangente, né? A gente trata transtorno de humor, trata autismo, tique, transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade, né? E transtorno por uso de substâncias, que é uma coisa muito séria também. Então, assim, é uma especialidade bem ampla. E não é só quem tem algum problema mais grave, no sentido de psicose, né, que procura a psiquiatria, né? Outras doenças também podem ser tratadas, né? As doenças da emoção, que eu falo, né? Também são tratadas pelo psiquiatra. E é muito importante a gente quebrar um pouco esse estigma, né? Sim, com certeza. As pessoas ainda... elas escondem muito no trabalho, né? É muito rotulado.
quem tem algum problema psiquiátrico, né? Às vezes os pacientes pedem para eu não carimbar com um carimbo de psiquiatra, colocar o carimbo só de médico. Eu tenho até um carimbo de médico. Porque ficam... E agora que tem que botar o CID, as empresas pedem, né, o Código Internacional de Doenças, pedem até para os atestados, eles ficam com muito medo, né? Para não ficarem rotulados como aquele que toma o remedinho, aquele que tem problema. Existe um né? preconceito muito grande, né? Que Muito precisa grande, ser quebrado. Muito grande. E os pacientes também chegam, sabe, Jaque, com esse preconceito no consultório. Quando chegam, assim, chegam muito chateados porque precisam usar remédio, porque perceberam que a psicóloga indicou, disse que não dá para ser só a terapia, que precisa de um medicamento, né? Então eles chegam como se fosse assim, como se eles tivessem perdido, né? Como se tivessem sucumbido, não tivessem tido força de vontade para superar. Eu não fiz aquilo. o suficiente, então agora eu tive que vir para essa etapa. E não é isso. Exatamente. Não é falta de Deus, né? Não é falta de vontade. Não é uma questão de força de vontade. Não é lavar um tanque de roupa suja, como minha ex-sogra dizia. Ela falava isso. Ela falava, não, vai lá, lavar um tanque de roupa suja que vai passar. Não é isso. Não é falta de ocupação. É falta de neurotransmissor mesmo, né? Então, assim, isso... A psiquiatria é uma especialidade frágil, que eu falo, né? A gente não consegue medir realmente o neurotransmissor, a quantidade que está faltando no cérebro. Então, assim, hoje em dia já existe, né? Exame de imagem que mostra o cérebro de um deprimido com o cérebro de uma pessoa que não está deprimida. Só que isso não é usual, isso a gente não usa na prática, no dia a dia, né? E... fica ainda muito para o campo de estudo. Então, as pessoas, assim, não é como aferir uma pressão, que você vê que a pressão está alta, como você fazer um exame de sangue, que você vê que a glicose está aumentada, então é diabético, né? Não é isso. Então, as pessoas acham que não tem nada, que é uma questão de força de vontade. Não é. Você entra com uma substância, né, que vai melhorar a quantidade de neurotransmissor no cérebro, né, para aquelas áreas específicas, e a pessoa, de fato, melhora. Então, assim, não é uma questão da pessoa querer, né? Ninguém melhora a pressão. Eu vou fazer força para minha pressão ficar boa, né? A pressão tá alta, né? E tem que tratar. E outra coisa muito engraçada também que as pessoas falam, assim, mas eu vou ter que tomar esse remédio o resto da vida? Aí eu falo assim, olha, a princípio não. Mas, assim, e se tiver que tomar? Primeiro que o resto da vida é um tempo muito longo, né? O resto da vida é muito tempo. Mas as pessoas falam assim, mas eu vou ter que ficar com esse remédio, então eu vou ficar dependente desse remédio. Aí eu falo, tá, e quando você tem a pressão alta, você não tem que tomar o remédio a vida inteira? E aí, você está dependente desse remédio? Você está dependente desse remédio para sua pressão ficar boa. Pressão alta, distúrbio de tireoide, né? Exatamente. Quem tem hipotireoidismo não tem que tomar remédio para tireoide, para você ter o hormônio da tireoide a vida toda. A vida toda. Vai fazendo acompanhamento, vendo como está o nível, se tem que aumentar ou diminuir a dosagem. Exatamente. Para quê? Para você ter o hormônio da tireoide. Você não é dependente desse remédio? Você é dependente desse remédio. Por que você não pode ser dependente de um remédio para você ter mais serotonina? Por que você não pode ser dependente de um remédio para você ter mais dopamina? Então, assim, né? Eu sempre falo isso, dá vontade assim, de gravar, porque todos os pacientes vêm com essa mesma questão da dependência. Eu não quero ficar dependente desse remédio para ficar bem na vida. Ainda bem que tem remédio, né? Que antigamente não tinha, né? Primeiro antidepressivo foi da década de 50. Então, assim, imagina isso, o quanto as pessoas sofreram. E muitas tomavam e realmente ficavam dopadas, né? Hoje em dia tem pessoas que fazem tratamento e que fica tranquilo. E também, outra coisa também para desmistificar é o efeito colateral, né? Porque tem efeito colateral. Gente, quem nunca tomou uma amoxicilina e não teve um efeito colateral? Mas acho que o medo é quando abre aquela bula assim, vem um texto gigante de efeitos colaterais. Abre a bula assim, de uma dipirona. Vamos ver o que tem ali também, entendeu? Tem muita coisa. Eu entendo, assim, que é uma questão delicada, né? A gente está falando de sistema nervoso central, dá um pouco mais de medo, é o que gerencia a vida, né? Eu entendo que é complicado, mas a gente precisa quebrar um pouco isso, né? Começar a olhar isso como uma possibilidade, né? De você estar melhor na vida, de você estar mais funcional, de você estar mais
até mais feliz, né? Então, eu ia aproveitar para falar isso. Para quem não sabe, né, a doutora Bárbara veio através da Raíza. Quem viu o episódio da Raíza sabe que ela comentou sobre a doutora Bárbara. E ela falou que fez tratamento antes, né? Não deu muito certo e ela abandonou e depois ela fez tratamento novamente. Aí com você... com você... com você, ela falou que houve até prescrição de exames, né, antes, os níveis de exames para poder verificar antes de ser passada a medicação. Então, eu acredito também que isso é um passo importante, que nem todos os profissionais fazem, né? Eu acho assim, que um bom psiquiatra, ele tem que ter um olhar clínico, sabe? Porque tem muitas coisas que chegam no consultório e você consegue perceber, primeiro por uma boa história colhida, de que aquilo não é psiquiátrico, sabe? Antes de um aperto no peito, uma angústia no peito, um aperto no peito. Aí você vai perguntando, vê que a pessoa é idosa, vê que a pessoa já teve um evento coronariano. Aí você fala, opa, tô achando que esse aperto no peito... Quando é que é? Quando eu faço esforço, sabe? A gente tem que ter... tem que ter esse feeling aí, essa sensibilidade, né? Eu ia falar feeling, mas não é nem feeling. A gente tem que ter uma boa formação médica. Entendeu? Para poder... Eu acho que, assim, eu tenho essa vantagem de também ter feito residência em medicina de família. Então, eu vi mais clínica, além dos 6 anos. Eu vi clínica, né? 2 anos de residência médica. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar, sabe? Quando alguma patologia de tireoide, quando o cortisol está alterado. Então, é importante pedir exame, nem que você medique junto, né? Paciente que também está entrando na menopausa. Isso altera totalmente, altera também o humor. Então, você tem que estar atento para isso, para você saber o que é, o que pode ser e o que não pode ser. Semana passada, eu atendi uma paciente e ela falou, o hormônio dela da tireoide estava descompensado, e ela falou que ela estava sem energia para fazer as coisas, estava com dificuldade de acordar. Eu não achei que ela tinha nenhum critério. Eu fiz várias perguntas para ela, né? Eu não achei que ela tinha critério para depressão, eu acho que ela tinha critério para aumentar o hormônio da tireoide. Eu falei, olha, aumenta o hormônio da tireoide e vai falando comigo. E a gente vai se falando, se for necessário, eu faço uma medicação, mas eu acho que você não está deprimida. Eu acho que você está com falta do hormônio da tireoide. Então, a gente tem que ter esses, né? Diabetes também é uma doença tão comum, né? Eu tenho vários exemplos, assim, eu estou lembrando aqui. Uma amiga minha falou, amigo, acho que eu preciso aumentar meu antidepressivo. Eu estou tão cansada, eu estou me sentindo tão desanimada. Eu falei, vamos fazer uns exames. Aí pedi os exames para ela, ela estava diabética. Olha! Então, a gente precisa ter esse olhar. Nem tudo é psiquiátrico, né? E nem tudo que o próprio clínico às vezes fala assim, não tô achando nada, vai para o psiquiatra. Não, tem que rastrear bem, tem que ouvir bem, né? Não é só pedir exame também, é ter uma boa escuta, fazer uma boa anamnese, uma boa história clínica, né? Para a pessoa poder sair dali também segura, né? E você também se sentir seguro para o que você está medicando, né? Para o que você está tratando, o que você está tratando, né? Se tratando o exame, ou você está tratando a pessoa, né? Então, a gente também tem que ter clareza nisso. Mas a maioria disso aí acaba sendo mesmo na busca do médico, um bom profissional, né? Como todas as áreas da saúde, existe o bom e o que não é bom, e aí acaba prejudicando. Eu tenho a felicidade de ter colegas muito bons com quem eu trabalho, que estão também no meu entorno, que são pessoas muito boas, muito competentes, que prestam atenção nisso, que fazem esse diagnóstico diferencial também. Pessoal de boa formação, né? E que gosta do que faz, né? Acho que isso, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Faz a diferença. Porque quando aí você abraça a profissão, né? Que você gosta daquilo que você faz, que você quer fazer o melhor, aí dá certo. Aí você acaba servindo da melhor forma ao outro, Exatamente. né? Exatamente. Cuidando, né? Cuidando, isso. Eu acho que é isso. Ótimo. E, por exemplo, uma pessoa que começa a perceber sinais, seja ele de transtorno bipolar, né? Porque tem tido muito crescimento, não sei se é o crescimento ou se é a conscientização, né? Porque eu também percebo que muitas das coisas, hoje as informações elas estão mais claras, porque hoje existe uma conscientização maior, né? Você está sempre apto a buscar informação e você acaba descobrindo, e aí a partir disso você busca um tratamento médico. Então, assim,
Quando a pessoa ela é diagnosticada com algum tipo de transtorno, existe um tratamento específico. E aí ele é só utilizada a medicação ou tem todo um entorno que pode ser feito, outros cuidados que podem ser feitos? Então, você está falando de uma patologia específica, né? Mas pode falar de todas, vamos isso. ampliar um pouquinho, né? Assim, quando a pessoa vem, dependendo da patologia que ela tá, né? Assim, se ela está agudizada daquele transtorno, eu não, por exemplo, um transtorno mais grave, eu não indico diretamente a psicologia, né? Num primeiro momento. Eu espero ela equilibrar um pouco, porque senão ela também não vai render, né? Mas, assim, outros tipos de transtorno, eu já peço direto um acompanhamento também psicológico, porque a gente trabalha, conjuntamente, né? O psicólogo, ele não é papo terapia, você entende? Não é, eu vou falar com a minha irmã que dá certo. Eu falo com a minha amiga, é ótimo falar com a minha... Não, é ótimo você falar com a sua amiga, você pode falar com a sua amiga. Mas, assim, o psicólogo, ele faz um trabalho específico, né? Ele foi treinado para fazer aquilo. E conforme você vai falando, você vai colocando no momento adequado e você vai refletindo com aquele feedback que o psicólogo dá, você também vai refazendo as suas conexões neurais. Isso já está comprovado, isso não é uma coisa de só falar. Entendeu? É uma questão também de neurotransmissor, né? Então, assim, eu sempre falo, existem especialidades que são complementares, áreas da saúde que são complementares às áreas médicas, né? O endócrino trabalha diretamente com o nutricionista, né? O cardiologista também trabalha com o nutricionista, pode trabalhar com o educador físico, o ortopedista trabalha com o fisioterapeuta, né? O psiquiatra trabalha com o psicólogo. E, assim, em várias patologias já está mostrado, assim, já está comprovado, né? Que as patologias se resolvem mais rápido quando você tem junto, né? O tratamento do psiquiatra com o psicólogo. Então, se você faz só a psiquiatria, né? Não vou saber te dizer números agora, né? Mas se você tem só a psiquiatria, você tem X% de melhora. É como se fosse uma demora a mais, né? Isso. Se você tem só psicologia, você também tem X%. Se você une as duas, você tem uma maior chance, mais rápido e mais efetivo, né? Isso é muito importante ser falado, né? Porque muitas das vezes quem está no psicólogo não quer ir para o psiquiatra justamente por esse preconceito, né? E quem está no psiquiatra não quer ir para o psicólogo. Olha, também. Eu já não sabia que era o contrário. Também. Por quê? Porque a pessoa acha que só o remédio vai dar conta. Entendi. Quero tomar, como se fosse assim, a pílula mágica. Vou tomar vou ficar bem, ficar feliz, vou resolver todos os meus problemas. Eu falo, não. Isso não vai resolver suas questões aí. Você está cheio de questão, você precisa de um espaço de fala também. Isso não vai ajudar nas suas questões, né? Você vai melhorar algumas coisas, mas outras coisas a gente não vai conseguir. E é botando para fora que você vai conseguir ir eliminando, né? Tirando aquelas coisas que... Vai conseguindo também repensar, reformular os caminhos. Então, eu acho que... Mudar a rota. Exatamente, Jaque. Exatamente. Porque muitas das coisas a gente só percebe quando a gente entende, né? Então, na maioria... automaticamente a gente tem a tendência de jogar pano por cima do problema, né? Isso. Não, agora não tem tempo. Não, eu tenho muita coisa para resolver, deixa para lá. Então, assim, a gente não para se cuidar, para se ouvir, se entender. E aí é no momento em que está em tratamento e que ela pode perceber ali, muitas das vezes, que tem que ter todo um cuidado e ver ali onde é a raiz do problema. E aí ela começa a fazer uma análise daquilo e ver que ela pode se livrar daquilo, se desfazer e buscar um novo rumo, né? Mas também, assim, eu entendo por um certo lado, porque é trabalhoso, né? Você tem que estar disponível para aquilo, você tem que olhar para algumas feridas suas. E dói, né? Olhar feridas. Dói. Então, assim, eu entendo também que é difícil. Sai de lá chorando, às vezes sai muito mexida. Isso tudo é complicado. Tem que ter um suporte grande e querer, né? Eu acho que também precisa querer melhorar mesmo, né? Tá disposto, aquilo tá no momento também. Eu entendo que às vezes não é o momento. Eu falo, então vamos pensar nisso depois. Mas eu também não deixo de insistir. A pessoa vem, e aí? Já tá na terapia? Já tá melhor? Já tentou a terapia já agora? Começou, mas pensou na possibilidade? É por aí. Em relação aos vários tipos de tratamento,
eu vejo muito, né, fala de médicos e tantos outros falam, e eu percebo também isso. Exercício físico, alimentação, existe uma influência também. Então, assim, é um conjunto de fatores que fazem com que o indivíduo venha buscar melhorar. É um conjunto. Assim, né? Eu até falo isso para os meus pacientes, assim. O exercício físico, ele está hoje em dia na prescrição de qualquer médico. O exercício físico, ele beneficia todas as áreas do corpo. Né? Melhora a circulação, então melhora a oxigenação, melhora os tecidos, melhora tudo. Então, assim, e a alimentação boa também, né? Se você se alimenta bem, seu corpo não está um corpo inflamado, né? Então, a gente precisa aliar isso, mas isso eu acho que não é só para a psiquiatria. Eu acho que isso é para toda especialidade médica. Qualquer uma tem que falar sobre alimentação e exercício físico. E a qualquer congresso que você vai, congresso de geriatria, congresso de medicina de família, congresso de psiquiatria, é isso. É exercício físico e alimentação. Então, isso aí. Algumas coisas assim mais específicas de dieta, às vezes, dieta do Mediterrâneo, né? As pessoas falam mais. Mas, enfim, não precisa ser necessariamente uma dieta. É uma alimentação mais saudável. A gente sabe o que é saudável. A gente sabe que gordura vegetal hidrogenada, que muito açúcar, sorvete. Sorvete, que é uma delícia. Cheio de emulsificante. Mas é isso. A gente sabe. A gente sabe. É só a gente querer também partir para a mudança. Não precisa do radicalismo, né? Assim, meu pai que sempre fala isso, água demais mata a planta, é isso. A gente se ficar também demais, não dá certo, né? Não vou tomar sorvete nunca mais. Não, você toma, abre uma exceção, não precisa ir pra festa de quentinha, né? Levando sua própria comida, não é isso. Mas assim, com moderação. Trazer consciência, né? Equilíbrio, isso que eu ia falar agora. É exatamente manter um equilíbrio, porque tem como você criar bons hábitos, tem como você criar boa alimentação. É claro que não é de um dia para o outro, é difícil, o início é difícil, mas você pode dar continuidade, daqui a pouco isso se torna um hábito de vida e você já está fazendo tranquilamente. E aí, claro, principalmente quando você tem algo no sentido da saúde, você já estando cuidando dessa área já ajuda em muito. Eu percebi isso por mim. Eu percebi que quando eu comecei a fazer exercício, a minha mente foi a primeira coisa assim que não relaxa. Deu uma relaxada. Ela estava muito agitada, estava muito... E eu percebi assim, nossa, é como se eu descarregasse um pouco da minha energia aqui, tirasse um pouco tudo isso que está aqui dentro e é comprovado, né? Dopamina, serotonina, como você falou aí, os hormônios que a gente precisa para se manter, né, no bem-estar. Então, faz parte do tratamento, mas na realidade deveria ser já uma prevenção. Cada vez mais essa consciência. A gente não presta atenção nisso no dia a dia. A gente tem um dia a dia muito corrido, cheio de obrigação, né? Aí, às vezes, eu pergunto, e o que você está fazendo para você ter prazer? Aí a pessoa fala, prazer? Oi? Entendeu? Porque não você para nem para pensar. Você faz alguma coisa que você gosta? Para pensar no seu dia a dia. O que você gosta? Eu gosto de parar aqueles 5 minutinhos, tomar um café e ler um pouquinho. Pô, que delícia, faz isso então. Né? Eu gosto de rezar, eu gosto de ficar caladinha. Né? Um banho quente. Um banho quentinho, eu gosto de correr, eu gosto de dançar, eu gosto de conversar, assistir uma série um pouquinho, assiste um episódio, metade de um episódio. Faz alguma coisa para você. Entendeu? Parar de pensar um pouco naquele dia a dia, de tirar daquela rotina. Nossa, isso é muito bom. Você falou agora, assistir uma série e tal. E aí eu te pergunto, se uma pessoa está passando por um tratamento, tem séries que seria bom ser evitadas? Se você... É muito complicado. Você vai assistir uma série que te dá um monte de gatilho. Pois aí você tem que ver, né? É isso que você tem que ver alguma coisa mais tranquila, né? Se a pessoa tá muito mal mesmo, ela não tem nem motivação para fazer esse tipo de coisa, né? Mas se ela tá, por exemplo, num estresse muito grande, numa situação de estresse, ver uma série ou ler um livro que para relaxar, não aquela que vai te agitar mais. Até porque o cérebro, ele meio que não sabe muito o que é real e o que não é, né? E aí você se encher de imagens ruins, né?
sugestões, é muito complicado. Então, até o que você vê também influencia como tá o seu humor, como tá o seu dia a dia. Então, assim, cuidado também na hora das coisas que você assiste, se aquilo realmente está te fazendo bem ou se é uma coisa que não vale a pena, né? E o que você escolhe viver, né? Porque às vezes até uma situação... por isso que às vezes a gente afasta também do trabalho, né? Por isso que a gente às vezes fala, olha, de repente não é bom você se colocar tanto, né, em prova, assim, né? A gente tem que também ver, né? Paciente dependente químico precisa se afastar um pouco, né? Daquelas amizades que levavam ele ao bar, aquela, né? Passar em frente a locais que chamam para isso, gatilhos né? que lembram, gatilhos, né? Que trazem aquela trazem sensação. essa memória. Tem que evitar. Isso aí faz parte do tratamento, mas aí é muito individualizado, né? Depende de cada patologia, do que a pessoa está tratando, o que ela precisa realmente cuidar. É isso. Mas eu acho assim, que o importante é a gente lembrar disso, né? Que existe tratamento, né? Que existe cuidado, que as pessoas podem ser cuidadas pela psiquiatria, né? Não necessariamente vão tomar vários remédios, às vezes vão tomar um só, às vezes não vão tomar nenhum, às vezes ela está precisando daquela escuta e fala, não é isso que você está precisando nesse momento, né? E tirar um pouco, né, esse estigma da doença psiquiátrica, do psiquiatra, né? Não quero... E assim, a gente está no Setembro Amarelo, né? E a maioria dos pacientes, quando procura ajuda, ele nem procura o psiquiatra, ele procura primeiro o clínico. Então, o clínico costuma ser o primeiro a ouvir, né, a pessoa com aquela ideação suicida. Então, assim, a gente cada vez mais também está fazendo capacitações, né, para os clínicos, para eles saberem lidar com aquilo. Que também não lida só com internação. Um paciente que está com uma ideação suicida, com uma crise suicida, ele não precisa necessariamente de uma internação. Pode ser uma internação domiciliar, se tiver uma família... né, uma família que dê para contar, né, uma que família apoie, que seja um suporte, né? Então, mas precisa falar, ele precisa expor, né, o que está acontecendo, porque às vezes a pessoa está num sofrimento psíquico tão grande que ela não consegue enxergar, né, ela não consegue ver outra saída, né? 90% das pessoas que entram numa crise suicida, elas têm um diagnóstico de transtorno mental prévio. Então, quer dizer, é uma quantidade muito grande. Quer dizer, a pessoa já tem um problema psiquiátrico, às vezes não tratado, mal cuidado ou mal acolhido, né? E às vezes também a pessoa resiste, né, a não esse queria um tratamento. Não quer o tratamento, ou está fazendo o tratamento, mas não está fazendo legal, ou nem conversa isso, não tem tempo às vezes na consulta, ou não consegue colocar aquilo de que ela está passando por aquela situação. Mas só é descoberto quando a pessoa fala ou tem exames que mostram? Existem pistas, né? Pessoa que está muito isolada, pessoa que mudou o comportamento, que ela já está falando, né, algumas coisas, ela deixa pistas, ela não fala necessariamente eu quero me matar, né? Mas ela fala que não está aguentando mais, que está com vontade de desistir, que está muito pesado, né? Isso são sinais, ainda mais alguém que já tem um diagnóstico na família, por exemplo, de um transtorno psiquiátrico. Se ela começa com essa fala, começa a se isolar, começa a ficar não motivada, maior, né, para fazer as coisas, você começa a perceber uma mudança de comportamento. Você tem que colar, você tem que falar com o médico dela. A pessoa que está próxima tem que estar junto, né? Uma pessoa que muda o comportamento de uma hora para outra, que se isola, uma pessoa que até verbaliza até isso, ela não pode nem ficar sozinha, sabe? Isso é fundamental, assim. Porque quando ela está sozinha é que vem os pensamentos, é que vem essa... Não, essa pode chegar força ao ato mesmo, né? Isso que eu ia falar, essa força para praticar, porque ela, tipo, vou aproveitar que eu tô sozinha, né? E às vezes a pessoa, assim, existe a pessoa que entra numa crise suicida porque ela tem um transtorno psiquiátrico, e tem aquela pessoa que ela tá num sofrimento tão grande, né? Ela tá
numa turbulência emocional tão grande por algum fato que aconteceu na vida dela, que a dor psíquica é tão grande que ela acha que dando fim vai dar jeito, entendeu? E você falando sobre isso, mostrando outros caminhos para ela, né? Conseguindo acolher, conseguindo estar junto, ela pode modificar esse pensamento dela. É isso que eu falo, entendeu? assim, que eu percebo que a pessoa ela não quer dar o fim na vida. Ela quer dar o fim na dor. A dor, exatamente. É isso. E as pessoas aí, às vezes não entendem, né? Esse é o caminho mais rápido que ela encontra, né? E naquele momento tá tudo tão misturado na cabeça dela que ela não consegue ter discernimento para ver que não é, né? Que não precisa ser esse caminho. Não é né? esse caminho. Que é muito radical. Uhum. Então, assim, as taxas têm aumentado muito, né? Infelizmente. Tem sido assustador. Um mundo onde as pessoas não se olham, as pessoas não se tocam mais, as pessoas não têm mais contato quase, não dá tempo, né? Não tem tempo. Não tem tempo, E às vezes aquela pessoa está querendo te encontrar justamente porque ela quer bater um papo, porque ela não está bem, você poderia ser aquela companhia que ajudaria ela a levantar. Ou muitas das vezes você fala para ela que isso aí é bobeira, é frescura. Acho que essa é a maior dor que a pessoa que está com esse tipo de dor poderia ouvir, né? Exatamente. Você tem que acolher. E as dores, assim, são subjetivas, né? Dor é subjetiva. Eu posso bater com o meu braço aqui e fazer... Ai, você pode bater e fazer... Ai, que dor. Então, é subjetivo isso. Então, assim, como é que você vai mensurar se a dor da pessoa é grande, é pequena? Cara, tá doendo. Tô aqui para te ouvir. Isso aí, entendeu? independente do nível da sua dor, estarei aqui. E eu ia falar também, você falou muito sobre a pessoa que ela se esconde, ela fica mais, né, fechada, mas eu acredito que também com essa coisa das redes sociais, de querer mostrar que você também é bom, você está no meio de tudo, também tem aquelas que camuflam, né? E aí você vê aí a pessoa nas redes sociais, ela tá bem, ela tira foto, ela tá numa festa, ela tá no meio das amigas. Eu vi até uma situação de uma menina que aconteceu isso. Ela tinha postado no dia anterior, tava tudo bem, e ela acabou, né, cometendo suicídio. Então, assim, aparentemente, as pessoas têm vivido muito de aparência. E aí, nos bastidores do sofrimento, muitas das vezes as pessoas nem fazem ideia de que em algum momento ela pensou em fazer aquilo. Exatamente. E aí, como que a gente identifica? Acho que fica mais difícil ainda, né? De repente, quem está só acompanhando essa pessoa na rede social não vai identificar, né? Mas a pessoa que está mais próxima dela, ela deve dar sinais que alguma coisa não está bem, né? Que alguma coisa não está bacana. É porque a gente fica sabendo dessas notícias assim. Até não se deve ficar dando muitos detalhes. Eu acho que a questão da rede social também, você falou nisso, eu lembrei, né, assim, das formas, né? De como fazer, as sugestões, né? Quando você fala que alguém, né, cometeu suicídio, a forma que cometeu, isso gera outros suicídios parecidos. Então, tem até um tipo de norma, né, dentro do jornalismo também. Estou lendo o livro do André Trigueiro e ele fala muito isso no livro, né? Então, ele fala sobre essa questão da notícia, como ela deve ser dada, né? Como a notícia deve ser passada, que algumas coisas não devem ser ditas, né? O que deve ser dito é a pessoa falar, que tem a necessidade, procura ajuda, existem canais, né? Existe suporte para você, né? Existe o CVV, você pode ligar, você pode procurar ajuda, ou uma ajuda dessa se você estiver sozinho, ou ajuda de quem está mais próximo. Isso deve ser falado, deve ser colocado. Estou falando quando acontece mesmo, né? Isso não deve ser propagado à forma, nada disso. Existe todo um sigilo, um cuidado para que isso não seja repetido. E a gente sabe que hoje em dia, nas redes sociais, os adolescentes veem isso, meu Deus, de uma forma, né, de sugestão, assim, tipo, você não está bem, então você pode fazer isso. E não é Vamos esse o fazer caminho. junto, todo mundo junto, né?
A gente sabe que... Eu achei interessante você falar aí as formas que tem de você buscar ajuda. Então, depois, se você puder me passar, eu vou deixar na descrição do vídeo. Claro. E aí, quem tiver interesse em procurar saber, até para poder se informar, para poder mais na frente, se precisar de ajudar alguém, já tem informação, já sabe onde buscar ajuda. Isso, e né? as dúvidas também podem vir, né? A pergunta, se existe espaço para pergunta. Ah, sim, fiquem à vontade. Pode botar no comentário aí, que a doutora vai responder com todo carinho. Claro, não, é sempre boa a informação. Informação boa, né? Positiva, que agregue, né? Isso, vamos prevenir, não vamos deixar que o pior chegue a acontecer. Se a gente puder prevenir de alguma forma, a ideia vai ser sempre essa. Exatamente. A melhor forma é essa, prevenir mesmo. E a gente tem que estar bem atento a isso. E tem aumentado tanto com os adultos quanto com as crianças, né? Como você falou aí, entre os adolescentes, principalmente. Os adolescentes. Então, assim, como evitar também? Como evitar não, como prevenir, né? Tentar prevenir de melhor forma. Eu acho que é dar informação, né? Os adolescentes, por si só, hoje em dia, com a questão das redes sociais, do celular, né? Eles já estão muito isolados, né? Eu acho que botar para fazer atividade e é o que eu falo para os pais, né? Quando eu cuido de alguns adolescentes, né? Então, eu falo para os pais, fica junto. Chama para sair, faz as coisas juntos, não deixa isolado no quarto, não. Ah, mas ela não quer, mas ele não quer. Não vai querer. Mas você pega e fala assim, ó, vamos. Na minha época não tinha querer, não. Pois é, cadê a autoridade, né, dos pais, assim? Tem uma hora que tem que chegar e falar assim, não vai fazer. Ou então, vai fazer, tem que frustrar, gente. Que história é essa que não pode frustrar agora? E tudo é o diálogo. Não, pera lá, a gente tem que ter diálogo, tem que conversar, mas chega uma hora que você também tem que colocar a sua autoridade, né? De pai, de mãe, tem que acontecer. Então, vamos lá, vamos sair. Não, vamos sair. Não tem escolha, vamos sair. Vai ficar de cara emburrada daqui a pouco. Eu sei, eu tenho uma adolescente em casa, é assim, vamos à praia. Não quero, é praia. Chega na praia, entendeu? Então, é isso. Então, tem que fazer, tentar tentar buscar isso, né? Uma interação. E os pais, hoje em dia, também estão muito ocupados. As pessoas trabalham muito aqui no Brasil, né? A gente trabalha demais. E aí, acaba não acompanhando da forma que muito. Seria mais... né? De estar junto, estar perto. Eu sempre falo isso, tem que estar perto, né? E essa é a melhor forma. E nem sempre é fácil, mas... São as fases, né? Então a gente tem que estar acompanhando todas elas, é isso. Exatamente. Né? Ai, criei, agora já está grande, é um aborrecente, porque essa palavra sempre falam, né? Eu não gosto. Então, assim, ele está na fase hormonal ali, de sobe e desce. Mas é uma fase de descoberta, né? Tanta coisa já acontecendo ao mesmo tempo. Imposta, né? Que você precisa decidir tanta coisa hoje em dia na adolescência. Que você muitas das vezes não decide. Não decide, mas já precisa tanta coisa que você já tem que escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida, né? Porque o vestibular, na verdade... pode mudar, mas... Não, você tem que decidir. Então, já é uma pressão danada, né? Fora que estão se descobrindo ainda, né? É uma fase muito delicada mesmo. Eu entendo. Mas tem que estar perto. Tem que estar junto. E, assim, pode frustrar. Não vai acontecer nada. Vai ficar chateado, vai ficar emburrado. Mas, daqui a pouco, né? Tem que dizer não dá. Não cortar certas amizades também, né? Porque muitas das vezes eles querem pertencer a uma tribo e, às vezes, entra numa tribo que não é legal, que não vai levar para um bom caminho, né? Então, ali é o momento dos pais trazerem, mesmo que na marra, vamos dizer assim, né? É um limite tênue, né? Assim, da conversa, de você negar alguma coisa. É difícil ter esse jogo de cintura, mas a gente tem que... É um desafio, né? Um desafio diário, mas é isso. É filho, tá ali, você tem que dar conta da melhor forma, né? Então, tem um movimento, também tem um esforço para aquilo dar certo, né? Para a criação dar certo, para a criança ficar bem, o adolescente ficar bem, ficar saudável, né? Saudável mentalmente e fisicamente. E, por exemplo, em relação... Igual você falou, voltando aqui à medicação, o medicamento nem sempre é para sempre, né? A Raíza mesmo falou que ela parou com a medicação, né? Tem 6 meses que ela não toma mais, só para poder passar para as pessoas que não significa que todos os pacientes vão ser medicados para sempre. Às vezes é só por um período. Exatamente. É um período
até tudo se normalizar, né? Até as coisas a gente tem, né? Para cada patologia a gente tem um tempo específico de tratar e de tratamento e depois de suspender a medicação. Então, não precisa ser algumas outras patologias, precisa tratar, né? Mas como eu falei, eu não gosto de falar a vida toda, mas precisa tratar. Isso que eu ia perguntar, né? Se tem alguma que precisa de um tratamento mais longo. Precisa. Mas é isso, né? O que é a hipertensão, gente? Vamos trazer para o clínico, para não ficar tão estigmatizado, né? O psiquiatra toma remédio. Não, vamos trazer para o clínico. O que é? Você tem uma pressão alta. Você tem a pressão alta, uma vez diagnosticado, você vai tomar remédio, né? É isso. Então, é tirar um pouco o estigma mesmo da psiquiatria. O psiquiatra, ele é um médico, é uma especialidade médica, né? Que cuida das questões emocionais, das questões mais importantes do pensamento, da emoção, da memória. Então, assim, da atenção, né? Que a gente está falando do déficit de atenção. Déficit de atenção, então, assim, verdade. Que cuida dessas questões do comportamento. Então, é isso. Eu estou rindo aqui porque eu estou lembrando das especialidades médicas, né? Assim, tem sempre... As pessoas falam, psiquiatra, quer ser psiquiatra, não quer ser médico, né? E, assim, na faculdade a gente tem várias piadinhas, né? Pro ortopedista, que também dizem que não é médico, pro gineco e obstetra, pro neurologista, a gente tem muitas zoações, né, para as especialidades. E o psiquiatra é isso. O psiquiatra não sabe o que é, vai para o psiquiatra. Não é assim. Não é assim. Já foi assim uma época, agora não. A psiquiatria está cada vez mais respaldada, né? E a gente está cada vez mais atualizado. Buscando mais informação. Né? Descobrindo coisas novas, né? Descobrindo coisas novas. E eu acho que é isso. Muita coisa surgindo, muito medicamento novo surgindo, com menos efeito colateral, né? Com mais efetividade. Então, eu acho que a gente precisa abrir um pouco a mente para isso, né? Que não é qualquer coisa, né? É uma especialidade e as pessoas precisam buscar para melhora de qualidade de vida, quanto tempo as pessoas perdem, às vezes, sofrendo, né? Ficando disfuncionais, podendo melhorar isso. Podendo acelerar o processo e ficar boa logo. Exatamente. Simplesmente por preconceito ou medo, né? De ter que passar por isso. Então é isso, doutora. Você ficou cheia de vergonha. E já estamos quase acabando. Nossa, passa Viu como é que passa rápido? Né? Viu como é que é tranquilo? Não é um bicho de 7 cabeças. Pode me convidar outras vezes. Com certeza. Eu queria que você aproveitasse esse momento e deixasse um recado. Algo que você falasse ao coração das pessoas nesse momento. Fica à vontade, olha para aquela câmera ali. Eu queria falar para as pessoas procurarem ajuda, para as pessoas falarem quando estiverem se sentindo mal, quando elas estiverem com alguma dor, algum medo, alguma questão emocional, quando elas tiverem dúvida sobre isso, se elas tiverem preconceito em relação ao tratamento, busca um profissional que você confia. Não precisa nem ser um psiquiatra, pode ser um bom clínico, aquele que você confia, aquele que tem uma escuta mais qualificada. Fala para ele o que você está sentindo, abre seu coração, né? Não pensa que você vai sofrer preconceito com isso, porque a gente tem que romper isso, né? Pensa que você está se cuidando, que você está tratando de você e que isso é o mais importante. Você é a pessoa mais importante da sua vida. É isso. Muito bom. Queria te agradecer. Obrigada, meu Queria bem. que você colocasse aí suas redes sociais e voltasse a mexer nelas. Sim, isso é um O desafio ficou aqui. Veio pro podcast, tem que passar pelo esse desafio. Você precisa compartilhar esses 23 anos aí de informação, quebrar esse tabu, falar, colocar vídeo para que as pessoas possam falar, não, segue ela ali, que ela explica direitinho, ela desmistifica aí todo esse medo que a gente tem sobre o assunto, tá? Obrigada, Então deixa suas redes Jaque. sociais aí pra gente, por favor. Tá. Você quer que eu fale? Qual é? Esqueceu?
Eu não sei como. Eu depois mando pra você Tá, por escrito, porque eu não tô mais atuante, mas vai voltar. Tá, eu vou deixar na descrição aí do vídeo, vocês vão encontrar as redes sociais dela, tá? E ela vai postar vários vídeos falando sobre o assunto, compartilhando conosco, tá bom? Tá bom, querida. Então é isso. Em uma palavra, o que você resumiria o dia de hoje pra você? Já que a gente fala tanto de cuidar da gente, hoje foi um momento que você deixou pra vir compartilhar, quebrar os seus paradigmas aí de medo, de receio, de vergonha. O que você diria desse momento hoje? Eu acho que é um desafio, né? E uma missão. Muito bom. Então tá, foi um prazer. Muito obrigada por tudo. Amor. Então é isso, gente. Agradeço por mais um dia vocês estarem aqui conosco. E, por favor, vamos fazer esse canal crescer para que as pessoas possam cada vez mais serem transformadas através da conscientização, tá? Um beijo e vem com a Jaque.